falho. Estamos live, por favor, boa noite. Quem tiver por aí, me diga se me ouve bem. Esperar aqui o Ricardo entrar. Boa noite. Vamos ver. Me ouvem bem? Oi, Ana. Oi, Ricardo. Aguardando você para entrar, para a gente começar. Olá, galera. Tá aqui mostrando que tá conectando. Oi, Débora, tudo bom? Oiê, buenas. Oi, Mari. Me ouve bem? Me ouve? Olá. Olá, tá me ouvindo? Ah, tô. Tudo bem? Eu vou bem, e você, Esther, como vai? Tudo ótimo. Joia, obrigada. Eu tava pedindo pro pessoal para me dizerem se estava ouvindo bem. Agora eu consigo ouvir todos bem, alto, bom, alto e claro. Eu tava Show, deixa eu dar uma tentando. melhorada. Aí tá tudo certo. Vê se você está bem instalado por aí. Olá, Sim, galera. sim. Eu comecei lá no YouTube, só que tá dando algum chabu que não tá carregando a imagem. Então a gente vai ficar só por aqui por hoje. Ok, sem problemas. Então a gente vai conversando por aqui mesmo e depois a gente vê uma outra oportunidade para eu jogar o material lá no YouTube, mas eu gosto sempre de jogar as nossas lives para lá. Então, de qualquer maneira, o YouTube fica também com conteúdo. Muito obrigada por você disponibilizar do seu tempo nesse sabadão. Prazer, Esther. Quando você fez o convite, realmente eu via uma possibilidade boa de contribuir com o histórico, conhecimento e não pensei duas vezes pela amiga, né, pelo conteúdo, né, também tem um conteúdo brilhante para passar, dar uma contribuição tremenda para a sociedade Sim? e eu penso da mesma forma, então pode sempre contar comigo. Joia, joia. Obrigada, obrigada mesmo. Galera tá entrando. Cristina, que legal. Tinha gente procurando, nos procurando, então a galera tá entrando. Pessoal que entrar, manda aviãozinho para quem vocês sentirem que vai ser contribuição. A gente vai falar sobre como vencer a depressão. Então, ai, Cris, ele é maravilhoso mesmo. Você consegue ver os comentários, Ricardo? Sim, agora abri aqui. Eu Show. fui abrir aqui, acabando saiu da tela, mas agora voltou. Cristina, um abraço, Cristina, como vai? Diegão, Mari, um abraço a todos aí. Galera chegando, galera chegando. Boa noite, boa noite. Vamos lá? Vamos lá, né? Ah, lá, a Cristina tá falando que você fez uma live lá para a escola. O que que você contribuiu por lá? A Cris é uma amiga lá do Rio de Janeiro. Ela me contactou e falou que do trabalho que ela desenvolve, né, na escola que ela atua e me pediu para conversar com os alunos. Eu levei um pouco da minha história, da experiência e também de toda essa bagagem de conhecimento, né, que eu venho adquirindo ao longo dos últimos anos sobre neurociências, né, psicologia positiva e também do aprendizado em coaching, que tem favorecido muito a melhoria nos meus resultados, né, pessoais, profissionais, né, e tudo que a gente viveu no esporte também, que também traz um engajamento muito grande, né, para quem pensa em ter uma vida melhor, né, buscar se melhorar sempre, buscar sempre uma melhor versão de si. Então, nada mais do que levei o meu histórico aí para esse pessoal e foi muito bacana esse tempo. Eu adoro lidar com jovens. Ai, que barato. Isso é bom mesmo. E assim, eu acho que
a nossa intenção aqui hoje é contribuir com todos, principalmente colocando a nossa experiência, né? De vida mesmo, de experiência pessoal, profissional e ser contribuição aí para o maior número de pessoas possível, né, Ricardo? É isso, né? De que eu sempre penso muito na. Eu ouvi assim uma vez e essa reflexão foi muito profunda para mim. O que vai estar escrito na lápide, né? Quando eu morrer, né? Aqui jaz Ricardo Berna que, né? Creio que essas contribuições são fundamentais. De que valeria, por exemplo, eu levar junto comigo todas as experiências, os conhecimentos como goleiro no esporte, não poder transmitir isso para alguém, né? Já que vivi em alto nível de desempenho e conquistei tantas coisas, por que não transmitir, né, esses conhecimentos? É um exemplo. E a gente tem tantas histórias de vida para contar, poder compartilhar. E tenho certeza que hoje aqui a gente vai poder falar um pouco sobre isso também e trazer um pouco dessa abordagem. Espero que todos que estão entrando agora permaneçam até o final. Tenho certeza que vocês vão sair daqui hoje recompensados. Sem dúvida, sem dúvida. Deu uma falhadinha no É sinal. só contribuição. Deu uma falhada, mas eu estou te ouvindo bem. Mas eu tenho certeza que a gente é só contribuição positiva aí para a galera. Então, para quem não me Show. conhece, caiu de paraquedas nessa live. Eu vou tentar ler os comentários a partir, né, da maneira que eles vão surgindo. A Cristina está falando que é muito importante levar certos temas para os alunos, principalmente nesse momento de pandemia. Nem fale, né? Principalmente nesse momento, né? E a gente vê, assim, a minha mãe é educadora, então eu cresci muito, muito dentro desse ambiente de educação. E eu sei como é fundamental para a criançada, né? Se toda criança leva um, a vidinha de cada um, né? A dinâmica de casa para a escola, né? E o professor, ele percebe, ele recebe aquele aluno que muitas vezes é né, um desafio para alfabetizar e para ensinar, e daí acaba sempre refletindo lá com a situação, com a dinâmica da escola, né? Então, se realmente a escola faz essa interação positiva com esse aluno, né, a gente não sabe da onde que ele vem, né? E quais são as questões que ele traz de casa. Então, eu acho que realmente é fundamental. Mas o tema de hoje é como vencer a depressão, então vamos começar a ir um pouco mais fundo nisso, né? Quem caiu aqui, que não me conhece, meu nome é Esther, eu sou terapeuta, eu trabalho com aromaterapia, com constelação familiar, barra de Access, Reiki, Teta e por aí vai. Mas eu gosto de focar nesses três primeiros, onde a gente consegue ter bastante resultado positivo. Eu acabo trabalhando com ferramentas de tudo que eu trago da vida, né? E não só o meu lado pessoal, mas a bagagem que eu aprendi em terapia, conhecimento neurocientífico e psicanálise e tudo mais. E daí a gente tem tido muito resultado positivo e é com isso e com essa intenção que a gente vem aqui hoje. Eu vim de 20 anos de indústria e fiz essa porque a vida começa aos 40, não é verdade? Então vamos começar com com uma nova profissão aí na segunda metade da vida, porque a gente tem uma expectativa de vida hoje tão longa. Tem para queimar, né? Então eu decidi fazer essa transição. E com isso eu
Apresento você, Ricardo. Fala um pouquinho sobre você, para quem não te conhece. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Ferreira Berna, conhecido por Ricardo Berna. Por mais de 20 anos fui atleta profissional de futebol, atuei como goleiro. Joguei em grandes clubes do país, com três títulos nacionais pelo atleta com mais títulos nacionais, mais de 115 anos de idade, tem 117 anos. E fiz parte aí dessa história, a década mais vitoriosa da história desse clube. Tive essa felicidade. Também atuei por outros clubes como Fortaleza, muito grande aí que me segue nas redes sociais, que é do Leão de Aço, do FEC, um clube onde vivi também, conquistei títulos importantes e da onde eu sinto muita saudade também, o tempo que vivi por lá. E, enfim, encerrei a carreira fazem 2 anos e me especializei, venho me especializando desde 2013, né, como mentor, como coach, como um especial. Tenho 2 formações em análise comportamental, uma delas nos Estados Unidos, e aliado ao esporte, toda essa bagagem, né, de conquistas no esporte próprio, o qual, junto com a Thais Picard, que foi goleiro da seleção brasileira, a gente vem desenvolvendo um projeto muito bacana em São José dos Campos e atuando junto às comunidades, né, para promover essa socialização do indivíduo e formar cidadãos atletas, né? Essa é a nossa ideia, essa é a nossa veia, essa é a veia da nossa empresa. Chama BP Soccer Academy, a Soccer Academy para quem quiser conferir lá. E tá muito bacana. Foram 2 anos que eu falei, vou descansar, e agora que eu decidi voltar a trabalhar, né, iniciamos com esse projeto, e agora eu vou iniciar um processo também de preparação para voltar para o futebol, né? Eu tenho essa vontade, almejo algumas perspectivas ainda no futebol, coisas que eu desejo conquistar e não conquistei como jogador. Quem sente como treinador, eu vou buscar essa formação de treinador. Vou também continuar me especializando na área de gestão. Eu tenho uma vontade muito grande de atuar nessa área e já tenho conversado com algumas pessoas no meio, então continuar me preparando, me especializando agora para buscar esse ideal. Espero aí que nos próximos 3 anos já tenha esse rumo completamente definido e tenha ainda mais histórias para contar. É isso aí. A gente nunca para, né? A gente nunca para e não pode parar e não tem idade, né? Eu acho que é que a gente tem que ter muita clareza nisso, que não tem idade e qualquer preconceito ou crença que nos limitou em algum lugar, né, de que era tarde para começar uma nova profissão, que é tarde demais, porque eu sou velho demais, ou porque, né, já passou muito tempo, mas eu já coloquei tanta energia nesse lugar e tal, e que te impede de fazer coisa nova. Tira isso da cabeça. Mas eu tô com medo que isso é novo. Vai com medo mesmo, porque vale muito a pena, né? É um aprendizado muito bacana e enche a gente de vida, né, Ricardo? É verdade, quando eu ia jogar, o ditado era esse mesmo. Tá com medo, vai com medo mesmo, porque agora não tem mais volta. É você que vai entrar lá, você que vai representar. A gente buscava ali no vestiário, antes de entrar em campo, nos dar as mãos, não importa o tamanho do desafio. E muitas vezes ali fomos felizes em reverter o quadro negativo ou até de conquista quando era desacreditado por todos. E não tem preço você criar uma visão positiva, né, de futuro, ir lá pagar o preço, muitas vezes um preço que você desconhece, né, e daí vem os medos, né, e passado esse tempo você ter aquela sensação de missão cumprida. Exatamente. Creio que é isso que as pessoas também merecem experimentar na vida, né, essa conquista. E também quem A Cristina tá falando, nunca é tarde para fazer o que gosta. É isso mesmo, né? o chat travou para mim, não sei por que não está mais chegando as mensagens para mim aqui. Eu vou só sair e voltar para colocar.
Para mim tá muito aqui. Voltou agora. Eu também não te escuto. Agora entrou. Agora eu te escuto. Isso, entrou. Então, quando a gente começa a falar de depressão, por um momento, se você fizer um Google, vem mais de 2 milhões diferentes de resultados, né? E daí, o que vem basicamente? Que é um transtorno depressivo, né? Eu digo que é uma questão, né? Muitas vezes é um sentimento maior e que pode evoluir para uma doença séria, né? Afeta negativamente o que você sente, como pensa e como age, né? E daí você vai ter graus. A gente entra nisso. Mas tem jeito, né? Existem tratamentos para isso e existem variados tipos de tratamento, né? Então, da mesma maneira que eu me apresentei, disse, né, um pouquinho para você conhecer quem eu sou, Ricardo falou também um pouco de quem ele é. Eu te pergunto, e você? Quem é você? No sentido de o que você faz, de onde você veio, qual que é a sua rotina, quais são os seus interesses e o que te faz feliz? É interessante, parece meio, mas isso é óbvio. Então, tá bom. Então, faça uma análise bem rápida e faz aí. Faz um filminho bem rápido na sua cabeça do que você faz, né? Da onde você veio no sentido das suas origens, né? De onde você veio. Faz aí um filmezinho rápido, igual quando a gente está no cinema, a pessoa lá, minutos antes de morrer, faz aquele, né? Aquela retrospectiva rápida da vida. Como que é a sua rotina hoje? E isso está alinhado com seus interesses mais profundos, né? E daí que vai, o que te faz feliz? Vários clientes que eu pergunto, né, não necessariamente a gente faz vinculado à depressão, ansiedade, mas muitas questões emocionais. E que a gente pergunta o que te faz feliz, o que você gosta de fazer. Não consegue responder, Ricardo. O que te faz feliz? Olha, hoje eu tenho 41 anos de idade, né? Eu comecei a jogar futebol quando eu era criança, dentro de casa mesmo, né? Da forma como dava para praticar, porque era algo que me distraía, que eu gostava. E meu pai, percebendo isso, começou a ser um grande incentivador. Isso foi amadurecendo. Então, eu comecei falando do futebol porque o futebol praticamente foi a minha vida. Eu coloquei a minha profissão acima de qualquer coisa na minha vida. Então, se talvez tivesse um tempo onde, se você me perguntasse quem é você, eu diria, eu sou o Berna, goleiro do Fluminense, bicampeão brasileiro, né? E colocaria aí títulos para expressar quem eu sou. Mas hoje, se você me faz essa pergunta como você fez agora, eu respondo dessa forma. Eu sou o Ricardo, eu sou esposo da Aline, pai da Manuela e da Letícia, filho do Antônio Carlos e da Elza, né? Irmão da Kátia, da Sheila, minhas sobrinhas e por aí vai, porque muitas pessoas eu vejo que acabam entrando nesse ciclo de não felicidade, eu vou dizer dessa forma, né? Porque muito tempo eu busquei na minha vida ser feliz, eu busquei essa felicidade que você menciona, que para cada pessoa pode ter uma conotação, um significado diferente, né? Mas principalmente mais recentemente, onde eu tenho buscado uma caminhada rumo à minha transcendência, vou dizer dessa forma. Eu li um livro com 17 anos de idade, um livro do Roberto Chiniachik, chamado Sem Medo de Vencer. E no Eu meio li o mesmo. E com esse essa livro, mesma idade. Com a é mesma mesmo, que idade. bacana. Eu saí do técnico e minha tia me deu esse livro. E na época, eu acho que era uma capa vermelha. E antes do vencer tinha um Vzinho e era ser. Ser um Szinho dentro do ser. Não é? Quer dizer, vencer relacionado a ser. E eu não imaginava o quanto esse ser ia fazer diferença na minha vida. Lá na frente, né? Eu com 17 anos, eu tô falando agora com 41.
E naquela fase tudo que eu queria era ser bem-sucedido no meu trabalho, né, reconhecido pelo meu trabalho, fazer bons contratos, ganhar muito dinheiro, ficar rico e poder dar melhores condições para as pessoas que eu amo. E eu buscava nessas condições satisfazer essas necessidades emocionais, né? Fazer as pessoas que eu amo felizes. Então, com isso, o que eu fazia? Eu colocava o meu trabalho acima de tudo. E colocando o meu trabalho acima de tudo, eu não percebia o que eu cometi um erro muito grave. Eu invertia a minha escala de valores. O meu maior valor na vida sempre foi, em primeiro lugar, isso é o meu, tá? Eu vou falar o meu, né? Espero que todos respeitem, mas A cada um galera tem o tá seu. respondendo aqui. Mas vamos lá, depois a gente vai. Você está no comando, eu não tenho o visual do chat aqui, pessoal, me perdoem, não sei o que aconteceu aqui com a conexão, mas a Esther vai comandando aí. Mas, assim, em determinado momento eu percebi, né, que o meu primeiro maior valor, que sempre foi Deus, eu comunicava em último lugar. O meu segundo maior valor, que era a minha família, eu acabava comunicando em terceiro. E eu colocava em primeiro lugar o meu trabalho. Em segundo lugar, eu comunicava aos meus amigos, porque eu passava a maior parte do tempo com meus amigos. O meu trabalho exigia muito desse entendimento, dessa comunhão ali, né, no trabalho, para gerar aquele ambiente de confiança e poder promover conquistas. E assim sendo, eu acabava me envolvendo bastante e para aquela sequência, sempre pensando na sequência, na continuidade, né, acabava consumindo muito do meu tempo. E tempo, hoje eu entendo isso com maior facilidade, tempo é o bem mais precioso que o ser humano pode ter. Aquele segundo, esse que passou agora, não tem mais volta. Foi vivido de tal maneira. E eu estar aqui hoje conversando com vocês, Esther, tem um propósito grandioso. Eu adoro, eu aprendo muito mais quando eu ensino. Então, compartilhar aquilo que eu aprendi, para mim, é um privilégio. Então, quando eu recebo um convite como esse, eu não tenho como recusar. Mas, voltando a falar dos valores, chegou um momento que eu percebi que eu não comunicava aqueles valores na ordem que eles existiam, que eles eram, o ser, né? Para mim, eu não comunicava nessa mesma ordem, era totalmente incongruente. Então não adiantava se eu fosse bicampeão brasileiro, 3 vezes campeão nacional, o cara com mais títulos na história do Fluminense, morasse numa baita cobertura na Barra da Tijuca, tivesse 1 milhão de carro na garagem, dinheiro na conta, imóvel, não importava, andasse na rua, as pessoas me reconhecessem, nada disso ia me preencher, nada disso ia me fazer completamente feliz. Ainda tinha uma falta, né, de alguma coisa. Sempre faltava algo, e aí acabava aumentando o ritmo, enfiando cada vez mais a cabeça no trabalho, e quando via, o conjugal já estava prejudicado, o relacionamento com o filho prejudicado, o relacionamento com os parentes, pai, mãe, amigos, financeiro até, né? Porque não importa quanto você ganha, né? Você pode aumentar seus custos consideravelmente e não saber fazer uma boa gestão financeira, né? E nosso país, infelizmente, o Brasil não trabalha educação financeira, né? Não é, Exatamente. não é da nossa Agora que cultura. começou a ter nas escolas particulares, na escola pública eu não sei se já tem, mas nas particulares eu sei que meus filhos têm. Isso eu achei maravilhoso quando a gente veio para o Brasil e tinha. Isso foi determinante para escolher qual escola colocar as crianças. E daí você conseguia reconhecer que existia uma falta de alguma coisa? Eu não tinha paz. É aí que eu concluo esse raciocínio todo. E eu percebi recentemente, desenvolvendo a minha transcendência, que o que eu buscava, na verdade, não era ser feliz. Eu buscava paz. Eu acredito muito que o que o ser humano busca não é É ser feliz, paz. não é É felicidade. sossego, né? E essa paz que vem de dentro, né, é que vai te promover esse estado de plenitude, que aí sim vai promover momentos constantes, consistentes de alegria, né? E isso eu chamo de felicidade. É, Então, é aquela máxima, né? De que você quer ter razão ou quer ter paz?
Eu quero ter paz, eu cansei de querer ter razão. Muito bem colocado. Isso aí, há muito tempo na minha vida eu quis ter razão. E É que a mas assim, gente começa a ver que tem conflito, né? Começa a gerar conflito quando você quer impor seu ponto de vista, né? exatamente. E não deixa de ser uma imposição. Muitas vezes até inconsciente. Mas Sim, o fato de ser inconsciente não deixa de ser minha responsabilidade. sem dúvida. E a maior E parte muitas das vezes é inconsciente mesmo, né? Porque você não tem a consciência, né? Porque a gente fala que é inconsciente, né? Porque você não tem a consciência, você não se dá conta de que o que você está fazendo é querer descer goela abaixo no outro para colocar só o seu ponto de vista, porque, né, certo, errado, é é só a minha opinião com relação a tal coisa, né? Exatamente. E esse enfiar a goela abaixo, na verdade, é uma zona de conforto, né? É uma zona de estabilidade completa, porque se eu quero enfiar a goela abaixo, eu estou forçando aquela situação, tem um motivo. Qual que é a motivação por trás Eu disso? não saí da onde eu Estudando, tô. estudando neurociências, eu entendi isso claramente, né? E é ciência isso, Uhum. né? Não modificar as minhas crenças, eu não ter que mudar, eu não ter que gerar esse desconforto no meu sistema, né? É a maior vantagem que quem quer ou quem acaba, consciente ou inconscientemente, permanecendo na zona de conforto, busca. E isso é terrível, porque paga-se um preço para conquistar, paga-se um preço para ter bons resultados. Mas ninguém fala que também se paga um preço, e às vezes até mais caro, para se ter resultados ruins. Sem E, dúvida. e às vezes o esforço para se pagar esse preço, ele é muito grande. Ele é muito grande. Para você acabar com um casamento, você tem que fazer um estrago muito grande. Não é simples você acabar com um Uma casamento. sucessão de estragos, né? Porque não é uma coisa só. Perfeito. E a mesma coisa a depressão, né? Para você chegar nesse estado de depressão, foi uma sucessão de fatos, uma sucessão de sentimentos, uma sucessão de coisas para até você ir lá no fundo do poço, né? Tem tanto comentário aqui, gente, eu não estou dando conta aqui, mas fala, eu tenho um grande problema, às vezes, quando falar a razão, mas é 99% com o coração. Acho que a partir do momento que falamos com o coração, temos paz. Sim e não, né? Porque às vezes o coração tá tão cheio de dor, tão cheio de mágoa, tão cheio de trauma, que às vezes, né, nem sempre é o positivo que fala com o coração, né? Às vezes você também machuca bastante gente falando com aquele coração ferido, né? Quando acontece dessa maneira, quando existe essa fissura, né, emocional, é muito comum que as pessoas não decidam como elas vão comunicar. É muito comum que elas acabam reagindo, né, à comunicação dos outros, porque a pessoa que decide como ela vai comunicar, essa pessoa ela faz total uso do seu senso cognitivo em equilíbrio com o seu estado emocional. E muitas vezes aquela comunicação agressiva ela surge de um gatilho emocional, porque a pessoa se vê em uma situação que muitas vezes é semelhante, não é igual, latente, né? Mas pode ser semelhante em estado emocional em relação a sentimento, a algo que foi traumatizante que a pessoa viveu e Tá? não soube superar, não aprendeu como superar, né? E para não sentir aquilo novamente, é muito natural que a pessoa se defenda. Então, essa comunicação agressiva acaba sendo uma reação defensiva. Exatamente. Então, E esse quando rompimento de padrão que é o desafio e o necessário para sair desse lugar, né? Porque a maioria das vezes, quase sempre a gente vê, né, na clínica e estudando, que é lá atrás aquele gatilho, né? Aquela comunicação agressiva muitas vezes veio do meio que você foi criado. Existia aquela comunicação agressiva quando você era criança, seu pai ou sua mãe eram dessa maneira. E daí, quando você se vê hoje, no começo de uma discussão, pronto, vem, e daí vem com força.
Exatamente. né? E até você Exatamente. ter essa E, consciência. Desculpa, pode falar. e tem um fator muito importante nisso que você está falando, que é justamente a formação dessas crenças, que ela acontece predominantemente entre 0 e 7 anos de idade, até 12 anos, né, predominantemente, né, com uma influência muito grande daqueles que são os responsáveis diretos pela criação. Né? No caso, mãe, no princípio, depois o papel do pai, Isso. tudo isso vai formando, né, padrão de crenças que aquela criança, né, vai carregar ao longo de toda a vida e que vão influenciar completamente no processo de tomada de decisão daquele indivíduo. Claro que as Exatamente. experiências contam muito, né? É, a- Por exemplo, uma pessoa que nasce em condições sociais catastróficas, não quer dizer que ela vai estar condenada ao fracasso escolar, profissional. Não, eu conheci muitas pessoas, por exemplo, no Rio de Janeiro, que nasceram e cresceram na favela, mas foram estudiosos, venceram, tendo estudado em escola pública. Então, tem muito aí do emocional envolvido e, principalmente, eu acredito, no como, né? Como as pessoas lidam, né, com essa responsabilidade, porque eu vejo como uma responsabilidade. Né? Eu gosto de chamar de poder de decisão isso, mas na verdade é o livre-arbítrio. sim. Nada mais, Né? nada menos que o livre-arbítrio. E daí a Débora pergunta: e como lidar com esses gatilhos? Autoconhecimento. Né? Autoconhecimento. É por isso que a gente começa perguntando quem é você e vai lá, aproveita esse momento que a gente está trazendo esse monte de informação, vai lá, pega um caderno, coloca lá o que te faz feliz, o que pulsa seu coração, o que é importante para você perceber com clareza e consciência se as suas escolhas, se a sua rotina hoje está congruente com tudo aquilo que você acredita e que aquilo que faz seu coração pulsar, né? A gente fala com uma criança que depois mais maiorzinho pergunta, né? O que você quer ser quando crescer, né? A criança vai olhar e fala assim, é aquilo que você faz, você perde a noção de tempo fazendo. É aquilo que mais te dá prazer, né? O que a gente vê, o tempo passou e nem percebeu. E é isso que te dá prazer. Então, perceba isso. E o autoconhecimento é a chave, Débora. Enfim, tem várias ferramentas para isso, mas a base de tudo é autoconhecimento. Porque se você. Primeira coisa, né? É autoconhecimento e metas claras. Mas, de novo, se você não tem autoconhecimento, você não sabe nem para onde você quer chegar. E se você não sabe onde você quer chegar, qualquer caminho serve. E hoje a gente vê a grande maioria das pessoas vivendo nesse qualquer caminho serve. Ixi, o Ricardo caiu. Deixa eu chamar de novo. Momento, galera, segura aí. Segura aí. Segura aí que ele caiu. Vamos levantar. Porque imagina a gente como um grande, como um GPS, né? E daí você entra no carro e daí você vai para onde? Né? Você vai fazer o quê? O Ricardo caiu, eu tô chamando ele de volta. Mas você se vê como um grande GPS, né? E aonde você está, né? Qual que é o ponto de partida? A internet dele tá ruim. Ai, que barato. Bom, vamos ter que conversar com o provedor. Aqui eu tô esperando ele voltar. Eu acho que eu vou derrubar aqui e entrar de novo, galera. Mas não encontro tranquilidade, né? Priscila, é realmente um desafio, sabe? Mas é muito positivo. É muito positivo. No começo, você pode pensar assim, mas eu não sei de onde eu começo. Ah lá, o Ricardo entrou. No começo, você pode se perceber porque você já está saindo daquela zona de conforto. Uma vez que você começa a se perguntar, né? O que eu sou? Ah lá, voltou. Tô aqui. Eu A brincadeira estava que eu falando. mais tenho feito
nessa pandemia é que ainda bem que eu sou goleiro, né? Porque a internet cai, eu sei cair, né? Goleiro sabe cair, pelo menos. Cai e levanta rapidinho. É isso aí. Mas o que eu tava O bom é que falando agora para não tá. eles... Oi? Olha quem tá aí, Biroque, grande Biroque. Um abraço, Ah, irmão. voltou. Ele tava falando que sua internet tá ruim pra burro. Pô, ele que é técnico, ele manja tudo de informática, ele podia vir me ajudar aqui. Venha lá, venha lá. Mas aí o que eu tava falando com o pessoal, né, enquanto você voltava, é pra gente se ver como um grande GPS, né? Para saber da onde você está, né? Quem é você hoje, onde que você está, em que lugar que você está. Você está naquela rodinha de hamster, correndo atrás do rabo, e não sabe para onde você vai, você simplesmente está indo com a manada, né? Então, esse que é o grande barato, e você percebe que a paz vai voltando e vai ficando cada vez maior quando você se permite esse olhar para dentro, né? A ver que realmente é onde que eu me perdi aqui, né? Porque todo mundo, quando criança, a maioria das pessoas, quando criança, pô, a gente vivia sem medo de ser feliz, né? A gente, pô, tinha tempo. Eu lembro que eu vivia entediada às vezes quando eu tinha, não tinha, quando era férias, né? Que era um tempo danado, a gente queria coisas para fazer e hoje a gente se vê numa loucura, nossas crianças estão nessa loucura, porque atividade, atividade, atividade. Então, volta lá, né? Em que lugar que você está? E se em algum momento você se perdeu e volta lá, o que que aconteceu, né? E o que que é importante disso tudo? É quando você volta e percebe a sua origem e de onde você veio, você começa a perceber melhor quais são os valores que você carrega do seu sistema familiar. Lembra, pai e mãe. Você é o resultado disso, né? Do 0 ao 7, a gente vive na esfera da mãe. Dos 7 aos 14 para o pai, né? E depois dos 14 a gente volta para a esfera da mãe. Então a gente herda muito do que eles viveram. E os traumas e os medos deles também. A gente herda toda a coragem e todos os dons que vieram deles, inclusive os medos e os traumas. E daí você começa a se perguntar o que que aqui deste universo, deste mundinho aqui, é meu pai e minha mãe e o que sou eu? Você se percebe assim? Você já se percebeu assim em algum momento, Ricardo? Olha, sempre que fala em autoconhecimento, não tem como não relacionar com o tempo, né? Porque tudo tem a ver com foco. Onde é que está o seu foco? Se eu me vejo no futuro e eu não cuidar dessa visão de futuro, futuro não existe. O futuro está lá na frente ainda, não aconteceu, então não Não existe. aconteceu. É o que você cria agora, né? Só tá aqui, né? Então, se eu não cuidar do como eu estou olhando para esse futuro, com uma visão positiva, por exemplo, seria o ideal, né? É o ideal. Ou se eu exagerar nesse foco, focar muito lá, sendo que não é lá que as coisas estão acontecendo, não é lá que as coisas acontecem, Você né? esquece daqui. Daqui. É aqui e agora, né? Eu acabo gerando um quadro de ansiedade. Se eu foco no passado, principalmente em experiências negativas do que aconteceu no passado, e deixo de dar a mesma atenção cognitiva, de que é aqui que as coisas acontecem, não importa quais foram os seus resultados até hoje. Eu poderia ter sido um atleta que perdeu todos os campeonatos, todos os jogos, tudo bem que eu não teria prosperado na profissão, mas não importa. Né? Quantos atletas frustrados eu não conheci, né? Tenho na minha família, inclusive, pessoas que falam e contam histórias, algumas até verdadeiras, mas não deixam de ser histórias justificativas. Justificativas para quê? Justamente para não olhar para esse padrão de sentimento. Sim. E quando isso acontece,
Eu negligencio olhar para esse padrão de sentimento que mexe com o meu foco no futuro, o meu foco no passado, para administrar isso e trazer, direcionar a maior parte desse foco para cá, aqui, agora, no presente, é onde acaba acontecendo esses desequilíbrios, né? Essa instabilidade emocional. Não é só isso, claro, tem muito mais coisa, mas o foco ele direciona tudo. Né? O como vem direcionar esse foco, tudo isso tem também um grande embasamento por trás, tem uma grande parcela de responsabilidade de ações, né, por trás de tudo isso. Espero que a gente consiga abordar tudo hoje, é muito complexo esse assunto. Tem muito conteúdo aqui para a gente dividir, né? Exatamente. Mas esse tema que você trouxe agora relacionado à formação, estilo de vida, né, que a pessoa tem, relacionado à formação que ela teve, isso é preponderante. Se eu negligenciar e ignorar isso, né, e não olhar para esse passado, né, pelo menos uns 10% ali, para trazer de aprendizados para esse Sim, presente, esse sim. momento presente, é praticamente impossível conquistar esse nível de consciência que você mencionou. E aí eu passo a não trabalhar a minha vida em verdades. Eu passo a criar falácias, eu passo a criar mentiras, às vezes Aquelas até historinhas, né, que a gente conta pra gente mesmo historinhas. o tempo todo. Eu tenho um conhecido que fala que tem 3 tipos de historinhas, né, que a gente pode contar. As mentirosas, as verdadeiras e as engraçadas, né? Mas todas elas não deixam de ser justificativas, só serve para uma coisa, para eu não mudar. Exatamente. E E quantos aí, que não vive? Eu acho que o que eu mais vejo são aqueles que riem da própria desgraça, né? Conta uma coisa rindo, né? A engraçada, mas que não deixa de ser uma historinha exatamente, e também. ele fala exatamente isso. Ele fala que a engraçada é a pior delas, porque além de mentir para si mesmo, você ainda tá mentindo para os outros e de uma forma péssima, porque você está mentindo e comunicando algo que vai produzir hormônios positivos, de alegria, de bem-estar, de prazer. Então você vai familiarizar essa comunicação de prazer, de bem-estar, com algo que é completamente nocivo mentalmente. Isso causa um estrago, muitas vezes até irreversível. Então, quando você fala de uma pessoa, né, e é o tema de hoje, né? Então vamos focar nesse tema. E às vezes chega ao ponto de ter pensamentos de morte. O que faz uma pessoa chegar a esse ponto? Como que a pessoa consegue construir uma realidade como essa? Ah, mas são os fatores externos, aconteceu. Já ouvi histórias, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu o filho, perdeu o emprego, Não, né? e nessa pandemia a gente viu bastante, né? Muitos suicídios, mas Muito perto. muito, né? Mas aumentou da mesma maneira que a gente viu que índice de violência doméstica aumentou, índice de divórcio aumentou. A depressão não é diferente porque é uma sucessão de comportamentos, sucessão de fatos e como que você lida com isso, né? Quantas vezes a gente não tem pensamento destrutivo? Quantas vezes que a gente não se dá, fica em frente de situações que você fala, perdi o recurso aqui. Perdi o recurso, eu vou colocar o pé no acelerador o máximo e vou me embora barranco abaixo. Já pensei nisso. Já, já sim. Só que daí eu penso, e nesses momentos, né, de pesar, quando as crianças eram menores, puxa vida, né, recém-nascido num canto, criança pequena no outro, eu falo, gente, eu não quero sair desta cama, não quero, não quero. Mas daí tem duas crianças que dependem de mim, então eu pego força, sei lá da onde, e vou. Se eu não pisei fundo no acelerador um dia, ou dois, ou três, ou vários, foi porque eu me lembro que tem gente na minha família que vai sofrer demais. Isso não é justo com quem eu deixar. Vai ser fácil para mim para eu terminar com o problema aqui, mas é muito sofrimento para quem fica. Então eu decido não. Mas e quando você não tem essa clareza, né?
Então, Esther, e você falando isso, né? Eu acho muito importante compartilhar, né? Olhar aqui, participando de um momento como esse. E não ser verdadeiro não tem propósito, né? Você falou que já pensou dessa forma, né? Então, de repente, alguém que vai ter acesso a esse vídeo, né? Não conseguiu, você falou que não conseguiu acessar o YouTube, né? Mas depois, deixando gravado aqui, Ele vai para lá, ele vai para lá. tá lá. Então, você que está ouvindo esse vídeo agora, poxa, quem está falando é a Esther, uma profissional capacitada. Hoje ela trabalha com pessoas justamente para equilibrar esse sistema nas pessoas. O Berna, um cara multicampeão, conquistou muitas coisas no esporte, na vida, e bem sucedido no que fez, e fala com propriedade sobre isso. Eu acho muito importante falar com essa verdade. Eu não vou mentir. Aliás, vou falar a verdade, né? É bom sempre trazer a frase no afirmativo, Positivo, não né? negativo, né? Positivo. O nosso cérebro não entende a palavra não. Não. E a gente constrói frases no negativo, já é um processo de sabotagem, né? Então eu vou falar no afirmativo aqui. Isso aí. Por 3 oportunidades na minha vida, eu tive momentos assim de extremo desafio em relação ao meu quociente emocional. Uma delas foi quando eu decidi até sair do Fluminense, no Rio de Janeiro. Foi um problema que minha família passou que foi muito grande. E ali eu já estava completamente envolvido por essas falácias, né, que eu construía para conseguir lidar com a minha realidade, essa falta de paz que eu mencionei. E eu tinha tudo que qualquer jogador queria ter e não era feliz, né? E isso me deixava desesperado até certo ponto, porque eu falava, o que mais eu vou precisar, né? Um cara que saiu da periferia de São Paulo, né? Pagou o preço, conquistou, né? Chegar onde eu cheguei, no status que eu cheguei, com o reconhecimento que eu tive, né? E não conseguir sentir, né, essa plenitude, para mim não tinha explicação, né? E aí eu comecei a degringolar, né? Perder perder o foco, né, daquilo que realmente era importante, né? E o meu emocional acabava indo pro buraco. Acabava indo pro buraco e muitas vezes eu entrava nesse estado depressivo, né? Mas eu não percebia que isso acontecia. Porque eu sabia mecanicamente, eu sabia como agir no meu trabalho, eu sabia como agir em casa, com meus parentes e até com as pessoas que me reconheciam na rua. Agora, essa pessoa que sente, né, tem essa sensação, né, de depressão que leva a pensamentos de morte, ela também muitas vezes não percebe que ela está vivendo isso. Por falta de conhecimento, por falta de experiência até. Ninguém escolhe viver uma depressão, né? E por esses 3 momentos, esse foi né, uma perda muito grande na minha família, que acometeu toda a família e me trouxe um choque de realidade e me fez parar, equilibrar o sistema, olhar para dentro, essa busca por autoconhecimento que você mencionou, né? E eu acabei tomando decisões assim importantes. Uma delas foi sair do Fluminense, por exemplo. Muitos falaram que eu estava louco naquele momento, né? Mas eu sabia o que eu estava buscando. E a partir do momento que você toma uma decisão, as coisas começam a acontecer a seu favor. Né? Até você se omitir é uma decisão, né? É uma escolha, quer dizer. Então você escolheu Perfeito. fazer algo diferente, né? Então eu falo muito disso, né? Que tudo a gente se posiciona. Até você não se posicionar é uma escolha. Eu poderia ter continuado no Fluminense, sim. Poderia ter resolucionado essa questão estando no Fluminense, sim. Mas eu nunca vou saber como seria. Eu sentia que eu precisava tomar uma decisão na minha vida. E eu decidi focar no pessoal. Eu decidi reestruturar, reorganizar os meus valores. Colocar naquela ordem correta. E aí o profissional deixou de ser aquela prioridade, passou a ser terceiro plano, né? E eu comecei a construir meu processo de tomar decisão em cima da organização dos meus valores. E isso foi fundamental para eu encontrar esse caminho que me traz aqui hoje, poder falar com propriedade sobre isso e com essa paz que transborda, né? Então, os outros 2 momentos foi durante essa trajetória, né? Um deles foi quando eu questionei, né,
eu vou falar da minha experiência, gente. Então, me perdoem os céticos daqui, mas eu tenho que falar daquilo que eu acredito, senão eu Sim, vou estar sendo hipócrita. exatamente. Mas Deus sempre foi meu primeiro valor. E eu, em determinado momento, questionei, né, tudo que eu estava fazendo. Eu falei, gente, o que eu estou fazendo com a minha vida? E eu nem sei que Deus existe, né? Eu duvidei disso, de um valor que era importante para mim. Naquele momento, foi uma experiência. Eu estava na praia, em Recife, né? Eu morava em Boa Viagem e eu tinha decidido sair do Fluminense. Fui para lá, tem toda uma história por trás, não vou contar nesse momento. E eu estava muito para baixo por causa do problema que minha família vivia. E eu lembro que mobiliei o apartamento, quando nos instalamos, o time estava muito mal lá, o time que eu aceitei a proposta. E eu levei pela primeira vez a minha esposa e minha filha na praia. Falei, vamos buscar um momento de lazer. E estávamos ali, né, naquelas piscinas naturais que formam ali em Boa Viagem, Uhum. quando eu comecei a pensar nas decisões que eu tinha tomado. E aquilo começou a me trazer uma tristeza tão grande, mas tão grande, né, que eu senti um gelo no meu estômago e foi congelando minha garganta. E eu acho que eu fiquei pálido, porque a minha esposa me questionou até. Ela falou, você está passando bem? Aí eu peguei e falei para ela, acho que eu não tomei café, deve ser isso. E eu lembro que eu falava, o que que eu fiz com a minha vida? Por que que eu decidi sair do clube onde todo jogador quer jogar? Né? E tudo por causa de uma oração, né, que eu fiz, né, pedindo para Deus reconstruir minha vida, pedindo para Deus reconstruir meu relacionamento, pedindo para Deus... e depois eu vou mencionar, né, esse respeito, esse temor a Deus, o que que me faz crer, né, assiduamente nisso. Mas nesse momento eu questionei a existência. Eu olhei para uma nuvem, eu lembro que eu olhei para uma nuvem e falei, e eu nem sei se Deus existe, né? Porque eu sempre fui muito de palpar as coisas, né? Só acreditar naquilo que é palpável, né? É o Igual racional, né? O que é concreto. racional. E naquele momento deu aquele gelo, e ali eu tenho certeza que eu tinha perdido a luta. Eu tinha perdido a luta. E aconteceu uma coisa incrível. Não me pergunte como. Tinha um cara que tinha passado 30 metros. Ele estava correndo de tênis, sunga, boné e óculos escuros. Esse cara voltou, veio na minha direção, da minha esposa, da minha filha, e pisou de tênis dentro da água. Naquilo, não era normal aquilo, eu já levantei e falei, tipo, o que foi? O que você quer? Aí ele chegou esbaforido, falou, oh, desculpa, meio atabalhoado até, e virou para mim e falou assim, desculpa o casal aí, eu não queria atrapalhar o momento de família, eu abri os braços e falei, tipo, o que foi, né? Aí ele pegou, falou, tirou o boné, tirou o óculos, pediu desculpa pra minha esposa, falou, olhou pra mim, olhou bem dentro do meu olho e falou assim, eu não sei se você vai entender, mas eu tava correndo aqui e Deus pediu para eu voltar aqui e falar para você seguir firme no seu propósito que ele vai te honrar. Uau. Naquele momento, né, acendeu uma chama tão grande dentro de mim que nenhum ser humano na face da Terra tem a capacidade de discutir ou debater Só comigo a você minha crença. né? Existe. Você Ponto. sabia. Você sabia. Exatamente. E minha esposa não sabia, ninguém sabia, só eu sabia. Quando eu compartilhei isso com ela 2 anos depois, né, ela até ela não queria acreditar, porque ela na hora ela achou que o cara era um sinal também, mas assim, ela achando que tipo, vai vir bons contratos, você vai mudar de clube, vai voltar para um clube grande, né? Ela pensou naquelas perspectivas de mundo que a gente tinha, né? E nada Uhum. assim Daquela relacionado ao que vem. realidade, né? Até o momento. E agora falando dessa crença, né? Por que que eu estou falando isso? Porque isso para mim faz toda a diferença. Você pode não acreditar em Deus, você pode não acreditar no que as pessoas contam historicamente sobre Deus, mas você não pode duvidar de que você não tem que fazer nada para estar vivo. Alguma coisa você veio fazer aqui, não? Porque quando você acorda de manhã, você abre o olho, você enxerga. Alguns não têm essa possibilidade, mas o coração está batendo, Tá vivo né? ali. O pulmão está respirando. Logo estou vivo. O que que eu fiz para que aquilo acontecesse? A não ser nascer. Eu me alimento, eu me hidrato, sim. Aí já entra Foi no dado de poder de decisão. graça a vida para você, né?
Aí já entra no poder de decisão, é decisão e não tem conversa, é decisão, é livre-arbítrio. Você faz o que você quiser, você pode parar de comer, pode parar de hidratar. E aí entra o conceito da depressão, para mim muito claramente. Porque nesse momento, no primeiro momento que eu já falei, esse segundo momento, e um terceiro momento até que foi agora, na quarentena, porque assim, eu comecei a enxergar a vida, depois dessa experiência, eu comecei a enxergar a vida de uma outra forma, né? Eu comecei a valorizar muito mais tempo, eu comecei a valorizar muito mais pessoas, né? E eu sempre fui um apaixonado por pessoas. Mas tudo que eu aprendi isso foi em 2013, final de 2013, Faz tempo. né? Tudo que eu aprendi nesses 7, 8 anos, não tem preço, não tem título, não tem dinheiro no mundo que pague, né, essas experiências que eu vivi, esse aprendizado, por conta do direcionamento do meu foco. Ah, mas Berna, você teve um fator externo, sim. Não me pergunte por quê, mas uma coisa eu te digo, não é merecimento. Porque se parar para pensar, o que eu mais acreditava que era Deus, né, eu questionei a existência dele quando aconteceu aquilo. E olha que loucura. Eu sinto em mim um débito. É como se eu devesse algo a essa graça, porque veio de graça para mim. Por isso que eu tenho prazer de estar aqui e falar, porque se não tivesse acontecido aquilo comigo, talvez eu não teria aprendido a Foi importância que tem uma ensinar. nova chance, né? É que de repente daí vem eu com a minha teoria, né? Você se questionou ali, né? E será que tem? Né? E se tiver, né? Quantas vezes que a gente não fala, né? Ai, Deus, me manda um sinal. E daí vem vários sinais e você não enxerga, né? Perfeita. Você não sabe quantos Ah, sinais que já tinham vindo antes, mas nesse você enxergou. mas o que isso tem a ver com depressão, Berna? Eu vou falar agora. O que tem a ver com depressão? Para mim, Berna, né? A Esther falou muito bem sobre o histórico, né? Criação, formação de crenças. E para mim tem tudo a ver, porque esses 8 anos, o processo que eu vivi foi de quê? Autoconhecimento, perdão, auto-perdão, perdão ao próximo, arrependimento, né? Enfim, tudo padrões de sentimentos que podem ser estimulados cognitivamente. Quer dizer, eu faço de propósito. Ah, mas eu não tenho vontade de perdoar. Não importa. É caminho para você vencer a depressão. Eu lembro muito, muito fortemente que minha mãe falava, né? Isso a gente ouve muito na missa, né? Eu sou de origem católica e sempre estudei outras religiões. Então, assim, eu adoro, adoro. E eu acredito sim em algo maior, né? Deus, Buda, Alá, seja o nome que você queira dar. Mas existe alguma coisa, né? Não é alguém num trono dourado, mas é algo maior, né? Muito mais forte, muito mais poderoso do que nós, pulguinhas aqui pulando nesse planetinha. Mas minha mãe falava muito, né? Nem que seja por egoísmo, perdoe, né? Porque na Bíblia fala, né? Aqueles que perdoarem serão perdoados. Então, nem que seja por egoísmo, perdoa. Precisa ser perdoado depois. É um bom começo. Não é o mais correto, eu acho, mas é um bom começo, porque a realidade é que quando a gente se permite esse olhar de perdão, na verdade, quem fica bem é a gente. Então é Olha, por Esther, egoísmo. você falou de egoísmo, né? Por todas essas experiências que eu vivi, eu fiquei com uma visão muito clara sobre essa questão, né? Até de pensamentos de morte, relacionamento com Deus, né? Vamos colocar assim esse distanciamento, né? Se relacionar com Deus, né? E pensamentos de morte. Vamos falar do suicídio propriamente dito, né? Sim, Se tiver algum profissional da área de saúde, algum psicólogo, né? Me perdoe se você tiver algum sentimento, mas fique com ele porque esse sentimento é seu, né? Mas o que eu vou dizer aqui é algo que é latente para mim pelas experiências vividas. Não tem como não dizer que a pessoa que chega ao suicídio, ela não é egoísta.
Sim, é porque perdeu recurso, né, Berna? Perdeu recurso total. Porque assim, o egoísmo, o caminho do egoísmo, ele fala do eu. Ele fixa no eu. Egoísmo. Então, logo, eu não estou falando de nós. E tudo que eu aprendo sobre transcendência sempre relaciona a nós. É o Então, coletivo. se aproximar de Deus, nós. Quanto mais distante de Deus, mais próximo do eu, mais egoísta. Logo, facilita o caminho para que esses pensamentos ruins, como, por exemplo, os pensamentos de morte, né? Claro, um fator externo pode influenciar, como já falamos aqui, né? Conflitos, perdas materiais, enfim, tudo isso pode influenciar. Mas existe algo tão poderoso, mas tão poderoso, é o poder de decisão, que é o livre-arbítrio, né? Que não importa em que estágio, onde você esteja, ele é seu e ninguém, nenhum ser humano, ninguém pode tirar isso de você. Esse poder ninguém tira. Eu vou fazer só um parênteses aqui antes que eu perca o pensamento. E tem várias pessoas que colocaram aqui. Um ex-aluno meu, a Cristina, fala, de 15 anos suicidou-se e entrou numa depressão e a mãe não percebeu. Muitas vezes os pais não percebem a mudança de comportamento dos filhos. E daí é o que a gente coloca esse paralelo e não é porque houve, se a gente fala de adolescente, criança, é um outro nível de consciência mesmo, e eles estão num outro mundo. E daí, muitas vezes, esse pai, essa mãe, essa família não percebeu, muitas vezes porque não teve o diálogo, não teve o incentivo ao diálogo, de novo, não colocando numa maneira pejorativa o egoísmo, mas colocando um paralelo, é porque está cada um tão ocupado consigo mesmo, né? A mãe, né, ocupada com as questões dela, com dores dela, casa, gente, todo mundo vive sobrecarregado hoje. O pai é a mesma coisa, a gente não sabe a dinâmica daquela família, e realmente, quantas vezes você, hoje, 2020, quantas vezes a gente faz uma refeição em família que ninguém tem um celular do lado? Uma refeição, nenhum dia, um dia, que não tem um celular do lado, uma televisão ligada, tá todo mundo ali conversando, olhando no olho. Você consegue fazer um V0? Olha, pega seu filho, pega sua filha, pega seu marido. Um minuto. Só um minuto. Olhando no olho. Só essa conexão aqui. A gente faz? Segue aí, Carne. Muito bem colocado e esse olhar, né, direto no olho preenche muito o ser, né, a existência do indivíduo. E você falou do egoísmo, né? Muitas vezes, como aconteceu com esse adolescente, talvez, esse processo que leva a esse pensamento e até o ato em si, ele é inconsciente, por ignorância. Eu não sei como não ser egoísta. Como é que eu vou deixar de ser egoísta? Eu não sei como. Porque se eu soubesse, eu já faria. Faz sentido? Se eu soubesse como ficar rico, eu já teria ficado. Se eu soubesse como ser feliz, eu já seria. Se eu soubesse como realizar isso ou aquilo, eu já teria feito. Faz sentido? Então, Completamente. às vezes o inconsciente, né, é confundido com o não saber, a ignorância, a falta de conhecimento. E esses pais que às vezes não, que são os responsáveis por ensinar, que nem você falou, por falta de diálogo, ou até por ocupações egoístas, né? Se eu tenho um filho, não importa as circunstâncias que esse filho chegou. Sim. Filho também é graça. Sem dúvida. E Tem muitas gente vezes que a acha que gente. fez, tem gente que acha que fez o filho. Agora, não, Eu agora. conheço muita gente que tenta e não consegue. Como que a pessoa Exatamente. pode achar que foi ela que fez o filho? E Né? agora eu peço pelo amor do Senhor, para você que é pai, você que é mãe, parar de verdade de falar que filho é uma despesa gigante. A gente não pode colocar esse peso em cima deles. Filho é caro? É caro.
Se você quiser investir no seu filho, né? Cada um dá o que tem, né? Agora, colocar isso, a gente tem que ter muito cuidado em todas as coisas que a gente fala para a criança. Você não sabe o tamanho que isso tem para eles, porque você, como pai e mãe, vocês são a última bolacha do pacote para a criança. E tudo que você fala, todas as coisas legais e todas as besteiras, eles vão absorver e vão pegar aquilo como uma grande verdade. Tem muito comentário aqui, Ricardo, falando que é muito difícil se perdoar. Aqui tem, eu perdoo muito fácil as outras pessoas, mas a mim mesmo nem sempre. O auto-perdão, eu falo para mim, é o mais desafiador de todos. E é aquele momento que, dessa mesma maneira que você se conecta com o outro, faz isso olhando no espelho. Você se olha no espelho dentro dos seus olhos, porque ali é a única pessoa que você vê que consegue mudar qualquer coisa na sua vida. É esse reflexo aí que você vê quando olha no espelho. Não coloca a responsabilidade do que você vê aqui no outro. No filho, no marido, no mundo, no governo, no destino. Você é o único responsável. E o auto-perdão é fundamental para que você venha sentir essa paz. E por que que vem essa cobrança gigante? Ó, Ricardo travou, voltou. Eu estou falando aqui do auto-perdão, Ricardo, né? Que muitas vezes é um desafio, mas começa com isso. É um ponto de partida, que seja esse um ponto de partida, para que você sinta mais paz, né? Por que que você se culpa tanto? Né? Uma vez eu ouvi, a culpa é de quem tem culpa. Eita, Ricardo, que caiu de novo. Benza a Deus. Eu vou ler aqui alguns comentários enquanto ele volta. Ah, Jesus Cristo. Faz parte, faz parte. Ele é goleiro, ele cai e levanta, tá tudo certo. Ah, tem aqui comentário. Todos nós temos uma missão aqui na Terra e todos nós não nos encontramos e não conhecemos por acaso. Voltou, Ricardo. Voltei. Caiu, levanta. Falei, Tá parecendo. ele sabe levantar, tá tudo certo. Mas, Show. gente, tem comentário aqui, hein? Tem um que eu li aqui que tinha 2 anos, um ano que não falava com o pai. Os dois não querem dar o braço a torcer. Alguém tem que ceder. E por que não você? O que te impede, O né? que te impede de dar o primeiro passo? Qual o problema? De novo, Agora eu posso seja por trazer, egoísmo, mas vai. eu posso trazer vários bons motivos para que você seja o responsável por ceder. Se você não cede, né? A maior graça que você tem na sua vida, você já deve a essa pessoa. Primeiro bom e já aí já E bastaria. chega, pai e mãe, por pior que eles tenham sido, por pior, mas pensa do pior do pior. Por pior que eles tenham sido, você tá aí por causa deles e acabou. E é esse débito, Ricardo, que a gente sente sempre, para a vida inteira. Quanto mais a gente ganha não, né? Quanto mais a gente adquire essa consciência, né, com autoconhecimento, a gente percebe que a gente tem esse débito. É esse débito ao milagre da vida. Exato. O pensamento de débito, eu até usei essa palavra há pouco, mas eu não me senti bem usando essa palavra. Por quê? Vou explicar esse sentimento. Para mim que vivi esses processos também de estar depressivo, estado de depressão, pensamento de morte, não é difícil entender quando uma pessoa entra em uma crise. Não é difícil. Me colocar no lugar dessa pessoa, saber o que ela pensa, o que ela sente, porque eu já tive Uhum. ali.
Agora, quando nós temos conhecimento, ferramentas para lidar com esse processo, né, não é só por ter a ferramenta que a coisa se torna mais Tem que simples. botar em Como prática, né? sair como sair desse estado crítico de depressão? Porque, poxa, não querer sair da cama, igual você falou, isso é pesado. Às vezes a pessoa não quer tomar banho, não quer fazer sua higiene pessoal. Isso é crítico, porque o bem-estar ele é promovido no nosso corpo, no nosso organismo, pela nossa fisiologia, quando nós promovemos atitudes saudáveis. E tudo é Então, um hábito, percebe? Percebe que tudo é um hábito? Existem exatamente. estudos que dizem que se você parar de escovar o dente, em poucos dias, você não vai. Você escova de manhã e teve um dia daqueles, e daí você chega em casa no fim do dia e fala: Meu, eu preciso escovar o dente desesperadamente. Não acontece com você, acontece comigo. Mas existe um estudo. Já aconteceu também de chegar arrebentado em casa, cansado e falar, não, hoje eu não vou escovar o dente não, vou pular direto na cama. Mas no dia seguinte dá um arrependimento tão Eu grande. vou te contar que essa noite aconteceu isso comigo, mas daí eu acordei de madrugada pra ir no banheiro, tomar água e fazer xixi, e eu escovei o dente e voltei a dormir. Mas existe um estudo que fala que se você parar de escovar os dentes por 3 dias, só 3 dias, você não escova mais. Eu não quis tentar, porque bobagem. Acredito no estudo. Mas é hábito, né? E daí você Mas perceba. por que que eu tô, Vai daí, vai daí. por que que eu tô dizendo todas essas histórias, todo esse contexto, né? Primeiro para mostrar para essas pessoas que estão ouvindo e que talvez esteja vivendo um estado, um momento como esse, né, para você, que esse estado ele existe, ele é real, tá? Nós acreditamos, até porque já testemunhamos aqui que vivemos esse Sim. processo, para mostrar, né, o quanto, né, o que está ruim pode piorar muito Sim. ainda se você não tomar a decisão certa para sair daquele quadro, né? Todo mundo fala, tem que pagar o preço para conquistar, né? Ninguém fala tem que pagar o preço também para não conquistar. Aquela história do poço, né? Fundo do poço, né? Fundo do poço não existe, tá, gente? Isso é Eu acho mentira. maravilhoso Fizeram vocês o fundo do poço, eu vou te contar, eu acho maravilhoso. Quando o cliente faz, eu tô no fundo do poço, falo, ótimo, agora é só para cima. mas para mim ele não existe, tá, Esther? Isso é a maior mentira que inventaram essa história de fundo de poço, porque não tem nada que esteja tão bom que não possa melhorar, assim como não tem nada que esteja tão ruim que não possa piorar. Sem dúvida. Então, assim, vai depender do quê? Do como. Como você vai decidir agir? Ou como eu vou reagir? Porque eu posso não ter competência para decidir como agir. E eu vou acabar reagindo Sim. a uma Se você não circunstância. age, você reage, certo? Esse como é fundamental. Então, é nesse momento que você, de repente, que está ouvindo a gente aqui agora, tá com essa sensação, tem que tomar a decisão certa. E a decisão certa é pedir Exatamente. ajuda a quem conhece, a quem sabe. Exato. Abre a boca, fala. Porque se você não abrir a boca, não falar, as pessoas não vão saber o que você... Ninguém adivinha o que se pensa, ninguém adivinha o que se sente, se nós não comunicarmos com assertividade. Comunicação. E eu não saber o que eu sinto, não saber o que eu penso, não é problema nenhum. Isso é Ok, natural. Então, o ok. que eu estou querendo dizer? Depressão é um estado natural, Acontece. não é normal. O normal é sermos plenos, é sermos abundantes, estarmos em A gente paz. nasceu para Isso ser sim é normal. feliz, né? É isso. A gente nasceu para ser feliz e estarmos felizes na maior parte do tempo, né? Não é porque, Perfeitamente. acordei saltitante, nem todo dia a gente acorda na vibe, né? Mas existem ferramentas. Existem ferramentas. Tem gente falando aqui, eu tinha uma amiga que parecia estar bem e se matou. Pois é, porque talvez não falou com alguém.
né? E esse é o importante, a importância de falar, né? A importância de falar. Então, assim, se você se percebe, né? E daí é onde a gente vem, né? Então, de novo, e o porquê do autoconhecimento. Então, se pergunte como que você está. Se perceba. Então, se você se percebe que seus dons não estão fluindo, seus talentos, sua garra, sua motivação, seu centramento, o quanto de paz que você experiencia ao longo do seu dia. Como que você se percebe ao longo do dia e depois quando você chega em casa, coloca a cabeça no travesseiro e fala, uau, foi um dia bom. Foi um dia cheio de vida, teve desafio, mas como você se percebe? E isso é fundamental. E como que você comunica isso? Né? De novo, a comunicação afetiva, tudo é comunicação, gente. Então, quais são os seus parâmetros, né? Quais são os seus valores? O que que é importante para você? E, de novo, autoconhecimento. Então, todas essas perguntas, se você começa a fazer e te gera algum desconforto, aí procura ajuda, né? Se tá gerando desconforto, legal. Tem um sinal aí. Tem um sinal que tem campo para melhora, certo? Positivo. Nessa minha caminhada por busca por autoconhecimento, né, eu queria sair desse estado, não desejo para ninguém sentir isso. Quem já viveu um processo depressivo sabe o que é e o mal que isso faz, né, não só para o dia a dia, mas para os relacionamentos principalmente. E eu aprendi que só nem esmola a gente consegue dar esmola Sim, sozinho. A gente precisa de alguém que está ali precisando dessa esmola para a gente poder dar esmola. exatamente. Então, sozinhos nós não somos nada. Essa é a verdade. Nós fomos feitos para nos relacionar com pessoas, nós fomos feitos para ter comunhão com pessoas. E eu estou lendo um livro, né, todas as manhãs, acordo às 5 da manhã, eu tenho um grupo de leitura, né, que eu desenvolvi, Maravilhoso. e eu recebi um presente de um amigo, o Rafael, ele é pastor, e ele me deu um presente com um livro chamado Uma Vida com Propósito, do Rick Warren. Esse livro é fantástico. Todas as pessoas merecem ler esse livro. Inclusive foi o livro que mudou, o Michael Phelps deu uma declaração dizendo que foi o livro que mudou a vida dele, né, e que levou ele a se tornar o campeão que ele se tornou. É tremendo. E tem um capítulo dele especificamente que fala sobre comunhão, né? E lá ele dá uma receita muito bacana, né, de como ser humilde, né? E ele fala para se ter comunhão, né? O que é a comunhão? É um relacionamento saudável, né? Como ter um relacionamento saudável com as pessoas? E ele fala em 5 palavras, 5 características que a pessoa tem que ter. Vamos ver se eu lembro as 5 aqui. Humildade, constância, vamos lá, sinceridade, sigilo, né? Porque não adianta as Para não ter pessoas fofoca, né? compartilharem com você para cortar fofoca. Fofoca é um mal Se chega terrível, em você, né? que Se você é acabe em viciado, você, né? se você é viciado em fofoca, se você é viciado em fofoca, corta se arrepende e converte esse padrão, porque a decisão é sua. Até quem recebe a fofoca também tem De responsabilidade, novo, a né? responsabilidade. Então, se chega em você, que acabe aqui, né? E que você consiga comunicar ao outro, olha, não é legal, né? Para com isso. Perfeito. E ele fala também, de aprendizados, né, para se relacionar, né, com as pessoas, sobre a refeição comunitária, né, me fez parar para pensar quantas vezes eu sento à mesa para ter refeição com a minha família, com a minha esposa, com minhas filhas, ao mesmo tempo ali, Uhum. conversarmos sobre o dia a dia, ter um momento de paz ali, ao se alimentar. Eu lembro que quando eu jogava futebol, quando eu jogava profissionalmente ainda, né, eu encerrei minha carreira fazem 2 anos, era um relógio a minha vida, né? Almoçar, descansar, treinar, jogar, tudo regrado, muito regrado. E às vezes eu não tinha prazer de sentar à mesa para comer, porque eu estava ali para cumprir tabela, eu tinha que me alimentar para recuperar o meu corpo físico, a minha fisiologia para estar bem para Uhum. treinar, para estar bem para jogar, né?
que o atleta faz na concentração? Ele vai para lá para descansar e se alimentar bem, guardar energia para o jogo, para descarregar na hora do jogo, né? E todo aquele preparo que teve nos treinamentos. E percebendo isso, né? Esse capítulo que falou sobre comunhão trouxe muito forte para mim esse senso do egoísmo, né? E contrapondo a existência plena, porque a existência plena ela só existe quando nós compartilhamos, quando falamos em nós, quando abdica o eu. E eu tive uma experiência com um rapaz, eu não conheço também, não tenho mais o contato, não tenho mais, acho que eu deixei meu contato com ele, ele nunca me ligou, né? Um dia que eu estava também, aquele dia de fúria, né? Dando tudo errado, eu acabei discutindo até com a minha esposa nesse dia e eu resolvi descer do carro, pegar um Uber para mudar o meu caminho. E eu parei em cima no estacionamento de uma floricultura, eu lembro. E ali eu falei, e agora? Agora eu tô a pé. Vou ter que chamar um Uber, né? Falei, pô, ignorante, né? Quis descer do carro, agora fica a pé. Beleza. Aí eu peguei o celular para chamar um Uber. Nisso veio um carro e estacionou. O estacionamento estava vazio. O carro veio bem na minha direção para estacionar. Eu falei, já tô bonzinho aqui, né? Ainda veio o cara, tanta vaga, ele vai escolher justo onde eu estou parado em pé. Né? Aí eu saí andando para a esquina e falei, deixa eu ir para longe desse cara, né? Que ele ia descer do estacionamento e tal. Fatalmente eu ia cruzar olhares com ele. Falei, deixa eu virar as costas, já vou. Aconteceu que ele abaixou o vidro do carro e me chamou. Mas bem folgado assim mesmo. Vem cá. Aí eu falei, não é possível, esse cara não tá falando comigo, né? Eu já não tô legal. Já tá com o coraçãozinho cheio de, né? Aí eu falei, acho que é aqui mesmo que eu vou dar uma descarregada nas minhas emoções, né, tóxicas. E aí eu fui pra brigar com aquele cara, discutir com ele. Aí ele pegou ainda, abriu o porta-malas, era automático, era um carro mais antigo, mas tinha um porta-malas automático. Ele falou, pega lá no porta-malas pra mim, por favor. Eu fiquei sem ação, eu falei, como assim? Pensou Pega que no você fosse porta-malas pra mim, por funcionário da favor. floricultura, alguma coisa assim? E eu fiquei assim, sabe quando você fica tão pasmo que você vai reagindo assim, eu não entendi o que ele estava fazendo. E aí eu fui olhar no porta-mala, que abriu o porta-mala, tinha uma cadeira de rodas no Uau! porta-mala. Aí eu olhei aquilo, eu desarmei na Quebrou hora. suas Desarmei pernas na ali hora. mesmo. Ali eu que fiquei paralítico, literalmente, né? Peguei a cadeira, já aí fiquei todo solícito, né? Já peguei a cadeira, armei e tal, levei pra ele, ele falou, pô, precisa de mais alguma coisa? Quer que eu te acompanhe e É tal, aquele né? tapa da cara que a gente leva do anjo da guarda, não é? Eu acho. Tipo isso. Mas não acabou aí não. Ainda constrangido, eu fui me afastando e alguma coisa tu falou muito forte no meu coração. Falou, pô, vai lá e conversa com esse cara. E aí eu voltei e falei, mas o que eu vou falar pra esse cara? Eu tava quase brigando com ele. Eu falei, vou falar a verdade. Aí cheguei e falei, pô, cara, sabia que eu ia brigar com você, cara? Eu ia brigar contigo. Aí comecei a conversar com ele. Né? E aí perguntei, chegou uma hora que eu expliquei pra ele, deu risada. Aí eu virei e falei, cara, você acredita em Deus? Perguntei pra ele. Eu falei, porque eu tenho certeza que Deus falou pra eu vir aqui falar contigo. Aí ele falou, fala, irmão, o que você tá querendo falar? E o cara parou a vida dele pra conversar comigo, né? E aí eu contei pra ele o problema que tava me acometendo. E aí ele virou pra mim e falou o seguinte, falou, cara, você tá sofrendo de falta de amor, cara, amor próprio. Aí eu peguei e falei, como assim? Ele falou, cara, tem hora que amar tem hora que é algo cognitivo. É fazer aquilo que você não tem vontade. E fez todo sentido para mim. Para aquela circunstância e para tudo na minha vida. É o altruísmo, né? Total. Então, às vezes, eu não gosto de algumas atitudes da minha esposa. Não quer dizer que eu não vou chegar e não vou abraçá-la, não vou beijá-la, não vou continuar trocando esse afeto, esse carinho, porque eu a amo, já estamos juntos há mais de 20 anos. Foi a mulher que eu escolhi para passar o resto da minha vida do lado dela. A mesma coisa minhas filhas, no meu trabalho, seja onde for. É fundamental ter essa consciência de que eu tenho o poder de decidir como eu vou comunicar. E quando é um padrão, um sentimento ruim que está por trás dessa decisão, é muito fácil reagir e deixar fluir. Só que é daí que vem os resultados ruins. E aí eu simplifico a minha vida assim hoje, né?
Quando eu sinto um medo, e tudo vem do medo, né? Tudo vem do medo. Não é à toa, eu para meditar em estudo de conhecimento, né? Para colocar Deus em primeiro lugar na minha vida, que é o que eu acredito que existe um Deus, né? Eu, Ricardo Berno, acredito que existe um Deus, e acredito que Jesus Cristo é meu Salvador. E aí eu falei, como que eu vou organizar esse valor meu, né? Como que eu vou colocar isso em primeiro lugar na minha vida? E eu decidi começar a ler a Bíblia. E aí eu comecei a ler a Bíblia e ali eu encontrei muitas respostas para aquilo que eu acreditava ao longo da minha vida, aqueles 36 anos que eu era ignorante a esse conhecimento. Então, muitas vezes, você que está passando por uma depressão, né, você que está pensando com pensamentos de morte, às vezes é por falta de conhecimento. Sem dúvida. E aquele conhecimento que começa por você mesmo, né? Então, eu estava passando aqui pelos comentários e muita gente falou que como é difícil, né? Como que muitas vezes é um desafio você comunicar, você pedir ajuda, né? Porque muitas vezes você nem se percebe naquele padrão, né? Então, o autoconhecimento é muito importante para você realmente saber o que você está sentindo, né? E a Perfeito. gente, como mãe e pai, se a gente não se conhece, como que eu vou ensinar para os pequenos como que eles vão identificar emoções? Ontem o Exatamente. Enzo chegou com a testa completamente rachada, no fundo, falou: mãe, deu muita M aqui, mãe, mas deu muita merda, mãe. Desesperado. E ele falava: meu corpo tá chacoalhando. Meu corpo tá chacoalhando. Falei, filho, tudo bem, não precisa ficar com medo. Respira. Respira, tá tudo certo aqui. Na hora a gente limpou, eu fechei na hora, fizemos um ponto falso e fomos pro pronto-socorro. 5 pontos depois, tá tudo certo. Mas eu já vi esse menino tomando pontos antes, ele fazia escândalo, de um monte de gente segurar. Hoje ele tá maiorzinho. Mas ele identificar isso é muito legal. E é um trabalho que a gente faz muito, muito junto deles, né? Identificar o que está sentindo. Então é interessante que meu corpo está chacoalhando. Ai, porque quando fulano fala meio alto comigo, meu corpo chacoalha. É que você treme, filho. Eu sinto meu coração pulando. Mas é super legal isso, quer dizer, é perceber o que está sentindo. Então, assim, você ficou com medo, né? Eu fiquei com medo de morrer. Eu pensei, pronto, agora eu morri. Ele falava. Então, e daí como que a gente vai orientar os pequenos se a gente nos conhece, né? Como que eu vou me comunicar sendo que eu não estou sabendo o que eu estou sentindo? Como que eu vou comunicar de maneira efetiva se eu nem sei o que está acontecendo aqui? Eu estou cobrando de você, mas na verdade eu estou cobrando uma falta que eu tenho, né? Uma carência afetiva muito mais profunda e eu cobro de você atenção. E o quanto de atenção que eu dou. Então, percebe quando que alguém tem que ceder? Nem então que seja você, Exato. né? E faltou eu falar a quinta palavra, né? Que é justamente cortesia, né? Para estabelecer uma comunhão perfeita, né? Uma comunhão plena, né? A cortesia está dentro do que você falou. Então, Wilson, né? Quem foi o rapaz que falou que faz mais de um ano que não fala com o pai? Vou procurar lá. Então, para você, cara, seja cortês, né? Entenda, seja empático, busque essa empatia dentro de você, você conhece isso. Né? E concluindo aquela história que eu falei, eu resumo, né? Tudo começa no medo e eu vi na Sávio, Bíblia, tem Diniz. 360, Sávio. sabe? Então, Savião, vai lá, cara, seja cortês, né? Busca mesmo que você não tenha vontade, né? Às vezes amar é algo cognitivo, né? Amor próprio, É. né? Se liberta, cara. Quando você pede perdão ou você perdoa alguém, você tira esse peso de você e você entrega, fala, ó, o peso é seu, agora faça o que você quiser para outra pessoa, né? Esse é o senso do É. perdão. Quando eu entendo isso, fica mais fácil eu conseguir decidir perdoar ou me perdoar e etc. E, falando do medo, né? Na Bíblia tem 365 passagens falando assim, não temas. Naquele livro imenso, com mais de 5.000 páginas, tem 365. Por que 365?
passagens bíblicas dizendo não temas. Um para cada dia, Curioso né? isso. Um para cada dia. Uma para cada dia do ano, né? Justamente para isso mesmo, para que a gente todos os dias supere, vença os nossos medos. Quem tem pensamento de morte, quem está em estado depressivo, certamente essa pessoa perdeu para os seus medos. E coragem, né? Eu posso falar isso com propriedade, que jogar no gol não é simples, tem que ter muita coragem para jogar no gol. É uma 7 responsabilidade. metros e 7,5 metros quase, por quase 3 de altura, enfim. Aliás, mais, né? Coragem não é ausência de medo. Coragem é atitude na direção de enfrentar os medos. Então é essa coragem que você que vive um estado depressivo hoje merece ter para sair desse estado. Porque ninguém vai tirar você desse estado, só você pode sair desse estado. Você. Pessoas podem te estender a mão, pessoas podem te ajudar, pessoas podem te auxiliar com conhecimento, né? Quando eu tive aqui na quarentena, o pastor da minha igreja, pastor Fábio, se estiver vendo aí, Fabião, um grande abraço para você, te amo muito. Ele veio me visitar e eu falei para todo mundo, não quero visita de ninguém. Ele me desobedeceu. Ainda bem, né? Ele sabia o que ele estava fazendo, né? E olha que eu já não duvidava mais de Deus nesse momento, mas mesmo assim eu tive o meu momento, né? Porque muitas coisas aconteceram à minha volta que me fizeram perder a confiança. Mas foi essa crise que me fez chegar definitivamente, né, que esse poder é meu e ninguém É tira. isso aí. Porque eu estava colocando a minha expectativa nos outros. E olha que louco, né? Quando algumas pessoas vão trabalhar com pessoas depressivas, né? Nós mesmos já dissemos aqui, poxa, você tem que buscar ajuda, como se a solução estivesse no outro. Não, mas só vai te dar recurso. Ele vai te dar recurso, vai te ajudar a enxergar Exatamente. o que você hoje não consegue. Um auxílio. É um auxílio. Quando você cai, você se estatela, o que você faz? Você busca um auxílio, você apoia uma mão no chão, você apoia uma mão numa mesa para você Às vezes levantar. pede ajuda do outro para te dar um empurrão. O outro pode ser essa mesa, pode ser esse ponto fixo onde você vai se apoiar, mas quem levanta é você. Essa responsabilidade, ela é sua. Nunca negligencie isso. Você que está assistindo isso agora, se está no estado depressivo, está entrando nesse estado, ou se já está no estado mais complexo, mais latente, mais aprofundado, só você pode sair desse estado. E confie. E confiar, Esther, nesse caso, né? E aí, vou até deixar um presente para todos vocês, algo que eu fui presenteado e para mim não tem preço, né, ter essa visão hoje. Confiar eu aprendi assim, você vai dar um passo no abismo, você tem que chegar do outro lado, mas tem um abismo aqui no meio. É você dar um passo no abismo e a ponte se faz. É isso aí. Depois que você dá o passo, depois que você pisa. Mas é o iniciador, é o botão. Por quê? Você pode não conhecer o que é confiar, você pode não saber como confiar, mas é só com confiança que essa plenitude se estabelece. E eu entendo confiança como assim, o que me ajuda, né? O mecanismo que eu desenvolvi para confiar começa assim. Primeiro de tudo, são 3 passos, simples. Simples e complexo. Simples e complexo. Eu sempre fui muito complexo, mas eu gosto de simplificar as coisas, né? Se é que dá. Mas eu entendi dessa forma. Se eu não for grato, então tudo começa na gratidão. Se eu não conseguir, hoje, amanhã, em qualquer circunstância, enxergar motivos de gratidão, eu anulo qualquer possibilidade de ter uma visão positiva do meu futuro, que é o segundo passo. Então, o primeiro passo, gratidão. Quando é que eu me afasto da gratidão? Quando eu entro em comparação, seja com quem ou que for. Circunstância, situação, ocasião. Mas é aquela história, né? Você vai se comparar, ninguém é igual a você, ninguém tem a mesma história que você, ninguém veio do mesmo lugar que você, né? Nem o seu irmão
nem a sua irmã de sangue, né? Que tem lá o mesmo pai, a mesma mãe sua, Pode ser pode ser gêmeo, né? gêmeo, não é igual a você. Só você teve a sua história, só você teve seus sentimentos ali, só você sabe dos seus dons e das suas limitações. Então, vai se Perfeitamente. comparar comigo, com você, com o vizinho? Não dá. Então, não é uma realidade, é uma ilusão. Comparação é uma ilusão. Fato. Então, quando eu comparo, eu me afasto dessa gratidão, desse estado de gratidão, de poder ser grato, né, efetivamente, na prática, né? E sendo grato, eu consigo estabelecer uma visão de futuro. E aí eu sonho, eu tenho fé. Eu gosto de chamar de fé. Visão positiva do futuro é igual É. a fé. Ponto. Que se Né? você fizer o E, seu e melhor sem, hoje, sem essa gratidão. né? Porque não adianta ter fé e soltar e não, né? Eu ouço muito disso, assim, eu tenho fé e solto que o universo faz. Mas ninguém tem fé e fica deitado numa rede esperando a coisa acontecer. Você tem fé e tem ação, né? Você tem fé e ação é Exatamente. aquela Exatamente. construção para depois, mas ação é o que você faz no hoje, no agora, né? A Bíblia é um livro muito sábio, Esther, e ela traz grandes ensinamentos. E sobre isso ela fala o seguinte: vai ter com a formiga preguiçoso, que ela trabalha intensamente para que no inverno ela possa prevalecer, A não passe natureza é necessidade, sábia, não né? passe. E a todo momento está aí a Ensina muito. nossa volta, é a gente saber observar, né? É ter olhos Mas para ao mesmo ver. tempo traz um grande Ah, ensinamento. é. Ao mesmo tempo, outro grande ensinamento em Provérbios fala: você pode preparar o cavalo para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus o Senhor. Quer dizer, existe algo superior a você que te dá graça. Então, não tem nada que você possa A graça fazer da vida, né? para você receber o que você A tem. graça da vida. Então, ao mesmo tempo que você tem que ter essa atitude, é importante você confiar que eu posso amanhã sair trabalhando, construir um império, uma empresa. Se na hora que tiver tudo pronto, dei meu último suspiro. E aí? É, Quem determina isso? exatamente, Não sou eu. exatamente, Eu não tenho total controle sobre isso. Eu tenho o poder de decisão, tenho o livre-arbítrio, né, para manutenção, mas, né, existe algo superior, exatamente. né? Toda essa. Mas só completando aquele raciocínio, gratidão, fé, que aí sim me permite sair completamente de todo e qualquer estado de depressão, que é ser alegre em toda e qualquer circunstância. Eu digo E toda e qualquer qualquer circunstância. circunstância. Se eu não estou alegre, logo eu já não estou com fé ou não estou grato. Então eu busco sempre olhar onde é que eu estou faltando com gratidão, onde é que eu estou faltando com fé. Que às vezes eu estou grato, mas então está faltando fé, porque se eu não estou alegre, e aí eu busco construir essa visão, eu busco restabelecer esse sentimento, esse padrão de sentimento Hum, de gratidão. Ah, Berna, como que você faz isso? Tem muita Tem, ferramenta para isso. tem. Conversar com um grande amigo, conversar com aquela pessoa que te fala a verdade, que você não gosta de conversar com ela, porque ela só joga a E verdade na esse é o sua grande cara. amigo, certo? Não é aquele que passa a mão nas suas Exato. costas, amigo na comparsa, né? Aquele que você chega. Às vezes não é nem amigo, às vezes é um conselheiro, Sim, mas é sim, importante sim, você mas a gente também tem que ouvir essa abrir verdade. essa cabeça e expandir a consciência de quem está aqui, né? Que amigo não é comparsa. Comparsa é aquele que concorda com todas as bobagens que você fala. Amigo, Tem gente que confunde amizade com alimentar não vício, é? né? Não é? E eu já vi muito E isso. vícios emocionais podem ser muito. Tem gente que é viciada em rancor, tem gente que é viciada em briga, tem gente que é viciada em discussão, tem gente que é viciada em xingar, tem gente que é viciada em gritar, tem gente viciada em. Assim, tem tanta coisa que pode levar para Sim, depressão, pornografia, tanta coisa ruim solta sim, aí, né? Até, assim, cursos. Tem curso que leva para sem dúvida. depressão, porque a pessoa fica tão Louca. atrás de É. busca por conhecimento e não coloca nada em prática, aquilo vai gerando um estado na pessoa de incapacidade, de insuficiência.
né? E a pessoa entra no estado de depressão por excesso ou por Sim. falta. Então, o equilíbrio, né? Esse equilíbrio, ele é fundamental. Eu buscar sempre o E equilíbrio. é essa a busca, né, da vida, a gente sempre equilibrar os pratinhos e as emoções, né? Porque nem sempre a gente vai estar legal, né? E ao longo do dia a gente se percebe assim, né? Essa dos pratinhos eu acho muito legal. Conta aí pra galera. É, os pratinhos que a gente tenta equilibrar, né, o tempo todo. E daí eu deixo aí um presente para quem nunca fez, a roda da vida, né? Faz um Google rápido aí depois da live, busca lá, roda da vida. Vai ter acho que é um hexágono, octógono, alguma coisa assim, com várias áreas, né? E essas áreas que são os pratinhos que eu falo, né? Que a gente é composto, a gente é um sistema, né, composto de vários pratinhos, né? Então você tem o pratinho da sua vida pessoal, da sua vida interior, espiritual, a sua vida, o seu corpo físico, né? A vida saudável, a vida social, a vida sentimental. Então há várias áreas, né? Então seu relacionamento com a sua família direta, com a família que você construiu, lá no seu trabalho, a sua profissão está sendo congruente com a sua verdade? Volta lá no começo que a gente falou. Né? O que você trabalha hoje? Você trabalha de 8 a 10 horas por dia. É alguma coisa que está congruente com o que você curte? É isso que seu coração bate? Porque senão, às vezes, você faz um monte de mudança e daí você descobre que você está num trabalho que não te dá prazer nenhum, que você trabalha pelo dinheiro, mas e daí é um saco trabalhar. Aí é um saco você encarar a segunda-feira. E daí você solta rojão na sexta. Jura? Foi nessa percepção que eu tive. Mas isso é uma questão para outra live, porque daí é muita coisa para falar e a gente já está aqui há quase 2 horas. Fala sério. Uau! E daí, com isso, eu quero Nem- concluir essa história do pratinho, que é quando você faz essa roda da vida, que é o nome dessa ferramenta, e você nunca fez, faça. E perceba que é um super exercício para você ver onde que você está e o quão equilibrado tá todos esses pratinhos da nossa vida. E daí ali você vai ver visualmente, redundante, mas você vai enxergar com cores e formas onde que o que precisa de atenção. Se você for sincero com Isso é, você mesmo, precisa de honestidade. você falou a palavra que eu ia fazer um comentário agora em si, e usar exatamente essa palavra, sinceridade, porque você fala dos pratinhos, né? Não tem como, por exemplo, aquele Berna que jogou futebol há muitos anos, não tinha como chegar no clube e separar o Berna que entra em campo, por mais frio, calculista que eu fosse para encarar os lances, acertar cada jogada, separar aquele Berna profissional do Berna conjugal, do Berna pai, do Berna filho, do Berna financeiro, né, do Berna intelectual, não tem como. São áreas, né, são os pratinhos, né, da nossa vida que fazem parte da vida do Berna. Então, durante muito tempo na minha carreira, eu fiz um gerenciamento da minha carreira. E o gerenciamento, muitas vezes, se você não para fazer uma gestão competente, né, você não consegue antever cenários que podem gerar problemas e coisas importantes acabam virando urgência. Né? Hoje eu presto consultoria em empresas e eu levo muito esse conceito. Né? Não deixe ficar urgente aquilo que é importante. Exatamente. Se é importante, se você não consegue fazer, delega. E isso pode ser levado para a nossa Sem vida dúvida. também. Sem dúvida. Então é Né? aquele Eu negócio, não, né? Quando você se eu não conhece, sei como ficar alegre, porque eu não procuro alguém que entende de alegria para conversar com essa pessoa e aprender não com é? ela. Delega. É isso aí. Né? Se eu não sei como desenvolver minha transcendência, por que eu não procuro alguém baseado naquilo que eu creio, que vai me orientar e me instruir em como ser transcender? E daí precisa Delega. de um pouquinho de humildade para você pedir ajuda, Perfeito. Aí entra a humildade, comunhão, é tudo que nós já falamos aqui não hoje, é? né? Sensacional. Eu falo disso, eu explodo toda vez que eu falo sobre isso, porque encaixa É. muito, né? E assim, hoje eu sinto que não foi privilégio
né, as experiências que eu vivi. Não foram privilégios as experiências que a Esther viveu para a gente estar aqui batendo esse papo, né? Quem está assistindo esse vídeo hoje, com certeza vai ter oportunidade de repensar a sua vida e usar essas ferramentas, né, a seu favor. Então, assim, os problemas que a Esther passou, os problemas que o Berna passou, com certeza serviram para edificar a vida deles e foram graça também. Nós não fizemos nada para merecer isso. Nós pagamos o preço, estamos aqui, decidimos estar aqui de propósito. Exatamente. Né? Poderia estar vendo um seriado, né, A gente escolheu estar aqui sábado à noite para e trazer essa consciência para poderia vocês que estar estão aqui brincando com a com gente. filhos. Exatamente, mas a gente decidiu estar aqui, então é por vocês e espero que vocês gostem desse conteúdo, mas principalmente, se não gostarem, que vocês façam uso dessas ferramentas como a Roda da Vida que a Esther É bem isso aí, a mencionou Cristina aí. está falando aqui, as áreas fundamentais da roda da vida são saúde física, intelectual, socioafetiva, profissional, espiritual, econômica e financeira. Perfeitamente, é isso mesmo. Existem rodas que trazem nomes um pouquinho diferentes, mas a ideia é exatamente isso, você olhar para cada área, porque muitas vezes você percebe e daí vai descobrir, né, com bem mais clareza que você tem um descontrole aí numa vida financeira, e daí você olha para ela, e quando você começa a olhar de bastante perto, né, e com bastante honestidade, você vai ver o que te leva aquilo, né, o que te leva aquele descontrole. Porque às vezes a pessoa se apresenta extremamente estressada porque não consegue ter uma organização de tempo, porque não consegue ter uma melhor estruturação em relacionamento interpessoal. Enfim, você vai enxergar com clareza quais as áreas de atuação. E ali, se te faltar recurso, peça ajuda. Peça ajuda. A gente está aqui para ser essa contribuição, né, Ricardo? Exatamente, e é importante dizer, delegar, que nem eu mencionei, não é Tá falar, esperar ok. que os A outros gente não façam por precisa fazer tudo. você, mas não é você esperar que o outro faça, né, delegar, é você buscar essa ajuda que a Sim, Esther falou, sim. mas a ação principal, a decisão tem que ser É. sua, né, o como é você que merece pagar esse preço, para que você possa colher os resultados também. Exatamente. Eu dou um exemplo muito simples. Eu tô com uma roupa aqui para trocar botão. E eu quero trocar esse botão, porque eu sei trocar o botão. Mas eu tô tendo tempo para trocar o botão? Não, então eu delego e levo uma costureira, porque eu vou usar, eu prefiro usar meu tempo em vez. Eu podia estar trocando o botão lá da minha roupa, mas eu escolhi estar aqui sendo essa contribuição. Eu achei que é muito melhor, muito de mais uso do meu conhecimento, do meu tempo. Tá aqui trazendo esse monte de conhecimento dividido com vocês, do que trocando o botão da minha roupa. Então eu delego. Eu escolho delegar essa função. É bem simples, mas dá para expandir para muitas outras áreas, né? É esse a ideia de delegar. E é isso. E eu acho que com isso a gente traz uma última reflexão, né? Então, não importa de onde você veio, não importa o que aconteceu com você, né? Saber o que fazer com o que acontece com a sua vida, que é a grande chave, né? O que você faz com essa informação? Então, você decide entrar de cabeça num buraco e ficar lá, ou você decide mudar e decide se olhar, né? E ter mesmo essa gratidão pelo milagre da vida, né? A gratidão da vida que tá aí em você. E daí você faz o que com ela? Poder de decisão. Exatamente. Ah, Cristina, obrigada. Cristina falando, Berna, sou super fã e agora virou minha. Ah, linda. Obrigada. Mas a gente tem aí um monte de material para ser contribuição com você. Vai lá. Quem não conhece, quem não conhecia o Berna, segue lá. Tem bastante conteúdo, né, Ricardo? Eu tenho dois cursos gratuitos lá na bio do meu Instagram.
Quem quiser, um deles é de autoconhecimento para mães e filhos ansiosos, que tem bastante coisa lá que já pode te ajudar. É o primeiro passo. E o primeiro passo já é já é mudar a direção, né? Já é o primeiro passo, já faz parte da cura. É isso. No meu Insta também deixo ali um conteúdo gratuito de uma masterclass que eu iniciei para futuros atletas, né? Quem sonha se tornar um atleta de futebol, mas para você que também é mãe, pai, irmão, tio, tia, avô, avó, o conteúdo é muito bacana, traz também esses conceitos do desenvolvimento humano, então fica disponível ali. E uma última mensagem, né, que eu gostaria de deixar para você em especial que de repente está sentindo esse estado, né, de tristeza, de introspecção, de introversão, né, de egoísmo. Seja sincero consigo mesmo, né, e lembra que para tudo se paga um preço. Tudo. De bom e de ruim. Para tudo se E paga a um preço. omissão também é um preço. E às vezes, por medo, né? Por medo, nós nos calamos, né? Ou até Sim, mentimos, né? Para nós mesmos, para os outros, né? E acabamos criando uma falsa sensação de paz. exatamente. Né? Que parece que quando a gente está deitado ali onde nada acontece, não quer levantar da cama, parece que está tudo bem, mas a gente está criando uma falsa sensação de paz. Então, existe certo e errado, existe verdade e mentira. Busca, procura, paga o preço que você vai encontrar, mas principalmente, busque esse nível de consciência e de sinceridade, né, com o seu padrão de sentimentos e de pensamentos. Isso reflete muito nas suas atitudes. Exatamente. Se perceba, né, o quanto de paz você está tendo com esse padrão que você está seguindo, né? Que você escolhe seguir. É isso, É gente. isso. Olha, Cristina, super, super topo. Já é. Cristina tá falando que vai entrar em contato. Já é. Super topo. Super topo. Alex está convidando para jantar. Já tô indo, amor. Eu não tô com nenhum comentário na minha tela Alex aqui, está não sei o que convidando para aconteceu, jantar. Tá fim? Eu sou convidada especial. Você mas, está convidado, Bernie. ô Alex, valeu, meu irmão. Vamos marcar essa pizza aí. Cristina, gratidão. Gente, gratidão por todos que participaram com a gente hoje, que mandaram que, né, que participaram tão fortemente. Gratidão. Ricardo, agradeço de coração por essa entrega, por essa troca. Eu que agradeço o convite, Steph. Gratidão mesmo. Até a próxima, então. Soldado, missão dada, Missão missão cumprida. cumprida. É isso aí. Gratidão, gente. Um bom sábado Deus para vocês. abençoe. Grande abraço a Tchau, todos. tchau. Deus Beijo abençoe. aí.